Direto da redação. O governo do Rio de Janeiro é uma bomba relógio, é o que pode se descrever. Em meio ao escândalo envolvendo essa questão da aplicação de recursos do Rio Previdência, que é o Instituto de Previdência dos Servidores, no Banco Master, que está sob intervenção do Banco Central, o governo do estado do Rio publicou um decreto que está fazendo uma série de remanejamento de verbas. É um decreto que mexe no orçamento do governo, agora no início da execução fiscal. Quando o governo começa com essas manobras, começa com essas pedaladas, ele está mostrando o seguinte: olha, é incontrolável o orçamento no estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, nesse decreto, ele autoriza a abertura de crédito suplementar na ordem de 228 milhões, isso no início da execução do orçamento. Então é um sintoma de desequilíbrio financeiro tremendo. O estado do Rio de Janeiro, provavelmente já a partir de junho, se não atrasar a folha de pagamento, ele não vai pagar fornecedor. Ele vai ter que escolher pagar para fornecedor ou então honrar a folha de pagamento, porque o negócio é muito feio. Mas vamos aqui entender sobre esse decreto do governador Cláudio Castro na reportagem de Fabrício Cabral. Em meio ao escândalo envolvendo aplicações bilionárias do Rio Previdência no Banco Master, instituição que entrou em intervenção do Banco Central do Brasil, o governo do estado publicou um novo decreto que mexe diretamente no orçamento estadual. O decreto é de número 50.153, publicado no dia 23 de fevereiro de 2026. Nele, o governador Cláudio Castro autoriza a abertura de crédito suplementar superior a 228 milhões de reais. Na prática, isso significa reforçar o caixa de diversas secretarias e órgãos estaduais. Não se trata de criação de nova despesa, mas de remanejamento interno do orçamento, uma ferramenta prevista na legislação financeira. O ponto que chama atenção é o contexto. O decreto é publicado em meia crise envolvendo o Rio Previdência, que investiu cerca de R$1 bilhão em títulos do Banco Master, operação que agora é alvo de investigação da Polícia Federal. Com o banco sob intervenção, cresce a preocupação sobre o possível impacto nas contas públicas, e principalmente na segurança dos recursos destinados a aposentadorias e pensões de servidores estaduais. A crise levou à exoneração de dirigentes do Rio Previdência, pedidos de explicação no Legislativo e questionamentos sobre eventual risco fiscal. O governo afirma que o decreto segue as normas da legislação orçamentária e que créditos suplementares são instrumentos administrativos comuns ao longo do exercício financeiro. Mas a coincidência temporal com o escândalo do Rio Previdência reforça a pressão por transparência na gestão dos recursos públicos. Esses carros da Polícia Federal circulando ali, eles são providenciais porque o Rio de Janeiro está no olho do furacão mesmo, tá? O Rio de Janeiro está à beira assim, de uma nova operação, uma grande operação da Polícia Federal. São tantas coisas, são tantas emoções no estado do Rio de Janeiro, preciso saber agora qual vai ser o alvo de uma nova operação da Polícia Federal. Mas o que está evidenciado aí nessa reportagem do Fabrício, e que você vai ver aqui agora também reforçado por uma reportagem do Jornal Diário da Guanabara, é o déficit financeiro do estado do Rio de Janeiro. O déficit financeiro do governo Cláudio Castro, ele é de 19 bilhões, e a dívida consolidada do estado, ela chega hoje, a 218,4 bilhões, é o que destaca essa reportagem. Essa reportagem ela foi feita com base numa reunião da Comissão de Orçamento da ALERJ, Assembleia Legislativa, com a participação de membros da Secretaria de Planejamento e Secretaria da Fazenda do Estado. E esses gastos no Estado do Rio são impulsionados por segurança pública, por educação, por saúde e transportes. Essas pastas elevaram essas despesas em 6,9 bilhões. Mas a Secretaria de Fazenda, nessa audiência pública, ela comemorou o resultado, dizendo que o Estado terminou com superávit. Mas o que me chamou a atenção nessa reunião? O superávit do Estado ele foi gerado por receitas extraordinárias. O Estado vendeu a SEDAI, que é a empresa de saneamento, e o Estado ele vendeu a folha de pagamento dos servidores. O que é vender a folha de pagamento? É você terceirizar. O banco, quando ele adquire o direito de receber, de cuidar das contas do Estado, ele, na verdade, ele compra aquilo. O Estado faz uma licitação, o banco compra, leva.
Então o Estado teve essas receitas extraordinárias a partir daí, por isso terminou o ano passado com um superávitzinho. Mas o que você vai ver agora nessa reunião aí, eu vou mostrar aqui alguns trechos do que foi essa audiência pública, que contou ali foi um balanço, foi mostrado o terceiro semestre e do finalzinho de 2025, com a participação do secretário de Fazenda Juliano Pascoal, com o secretário de Planejamento, de técnicos da Secretaria de Fazenda, e você vai ver que os dados são assim assustadores. Em primeiro lugar, o que você vai ver agora aí, a exposição de uma técnica da Secretaria de Fazenda, que foi a subsecretária, a Juliana, eu tenho que pegar o nome todo dela aqui, é a Liliane Figueiredo da Silva, na verdade a Juliana Liliane Figueiredo da Silva. Ela mostra o seguinte: o que me preocupa? O estado do Rio de Janeiro ele é um estado petrorrentista. Ele tem sua maior receita de vinda de royalties de petróleo e participação especial. Participação especial não tem mais. Pela lei criada no governo Dilma, o estado recebe pouco como produtor e não mais participação especial, que era o plus na arrecadação. O ano passado, o barril do petróleo ele teve uma queda, que é o tipo Brent, é a cotação internacional do barril. Então, o governo do estado ele já sofreu ali uma desaceleração na arrecadação, mas nem tanto. Por quê? Porque o dólar em alta, porque a cotação ela é lastreada em dólar, então a cotação do dólar estava lá em cima, e houve um aumento de produção no Brasil que compensou a perda. Então, vendeu a SEDAI, dólar em alta, produção de petróleo em alta, isso aí compensou, gerou receita. Agora, para o ano de 2026, nós não vamos ter aumento na cotação do petróleo, que vai ficar estabilizado entre 50 e 55 dólares, essa é a projeção. O dólar vai ficar também estabilizado e não tem mais SEDAI para vender. E agora tem rombo financeiro, porque foi dinheiro do Rio Previdência que alguém vai ter que tapar esse rombo, vai sair de onde? Então, olha o que se descreve. Vamos ver essa parte inicial aí da apresentação da subsecretária de Fazenda, Liliane Figueiredo, no âmbito da Comissão de Orçamento da Alerj, por favor. Quando a gente faz essa análise, a gente vê que ainda assim o Brent médio teve uma queda, aí analisando de 13%, mas a taxa de câmbio média e a produção do período foi suficiente para poder não reduzir a nossa receita, e a taxa de câmbio cresceu 3,4% no período, a produção média 9,7%, o que fez a gente ter uma receita de royalties e participações especiais de 2025, comparado com 2024, 1,4% maior, aproximadamente 353 milhões. Veja bem, então viu o que ela colocou? Certinho. A questão do petróleo aqui no estado do Rio de Janeiro, e o deputado Luiz Paulo, na intervenção dele, ele fala isso, ele menciona isso, olha, agora não tem mais participação especial. Então, o Luiz Paulo ele pontuou muito bem, ele entende essa questão orçamentária, então ele foi pontuando, ele foi batendo em alguns pontos. Eu vou até chamar a primeira intervenção aí do deputado Luiz Paulo, ele é do PSD do Rio de Janeiro, por favor. Eu não observo uma receita que talvez tenha acontecido no final do ano, da lei do Refis, que eu intitulo a lei do Refit, né? Mas eu não vi aqui esse valor. Não sei se está dentro... em aberto, né? Então, a gente teve um crescimento, não sei se o secretário quer falar, mas a gente teve um secretário podia falar, de aproveitar o gancho do deputado Luiz Paulo, falar sobre o desempenho do Refis aí. Claro. E até mesmo dos benefícios fiscais. O FOT está em noventena ainda, né? Mas... Não tem noventena. Tem. O Refis? Não, FOT. O FOT está em noventena, mas o Refis não. Não, o Refis não, por isso que eu falei, o FOT noventena. E ali aproveitar também, os jornais divulgaram, mas eu também não achei aqui, que o governador teria dado uma pedalada de 150 milhões, porque teria deixado de fazer uma transferência para a SEDAI, mas eu também não achei aqui essa pedalada. Mas quem disse foi os jornais, não estou dizendo, estou só repetindo. Mas como olha só, o Luiz Paulo, quando ele fala do Refis, o que é o Refis? É o refinanciamento de dívida. Tem muita gente devendo imposto
aqui ICMS no estado do Rio de Janeiro. É um estado falido, é um estado quebrado, mas tem assim uma inadimplência muito grande com relação a ICMS. Então, quando ele fala ali, ele faz uma brincadeira refis, ele fala que o refis ele foi feito para beneficiar a Refit, a refinaria. Mas o secretário Júlio Pascoal, ele esclarece, ele diz que a Refit não aderiu ao refis, porque ela já tinha uma transação, já renegociando a questão de débito tributário, e aderiu um novo refis, ela considerou que era prejuízo, então ela preferiu continuar com a outra. É um dos maiores devedores de imposto de ICMS do estado do Rio de Janeiro, depois da Petrobras, é a refinaria Refit. Mas ele preferiu a empresa a continuar com o refinanciamento que tinha lá atrás. Então, assim, o quadro que se desenha ali, o Fabrício, para o estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro hoje é a grande sepultura do próximo governador. Cláudio Castro está velando ali já, ele é o coveiro, ele vai entregar, se ele sair do governo do Rio, vai ser o livramento. As arrecadações, parece também, do IPVA diminuíram muito no estado, né? 30%. 30%. 30%. E isso mexe, né? Mexe. Pesa. Não só com o estado, como também com os municípios, porque parte do IPVA fica nos municípios. Eu não sabia disso. Parte do IPVA é para o município, é uma fonte de arrecadação boa também para os municípios. CMS, parte do CMS vai para os municípios, parte do IPVA vai para os municípios. Mas o IPVA do estado do Rio é muito caro. Tem gente que não emplaca aqui, emplaca em outros estados. Vai Espírito Santo. Mas tem, porque é mais barato. Sim. É mais barato e não tem vistoria, não tem taxa de vistoria. Olha só, por que aqui é diferente dos outros? É um assunto polêmico, né? Esse é um assunto polêmico. Isso aí provocou uma fuga, uma evasão muito grande de pagamento, em termos de pagamento de IPVA. Porque tem gente que tem casa em Guarapari, que mora no Rio, mas é veranista em Guarapari, tem casa fixa lá. Vai lá, tira o carro, põe o endereço de Guarapari. Tem casa em outra cidade do Espírito Santo, põe lá. Tem gente que tem parente lá, e nem parente tem, e assim vai. E facilita, né? Facilita. Mas nós temos nessa questão de IPVA, o Carlos Macedo, que é um deputado republicano e participou dessa comissão, ele faz ali um alerta para onde também está perdendo-se dinheiro do IPVA. Para multas, para a indústria de multas de trânsito. Porque o cara tem que ficar optar, ou paga a multa ou paga o IPVA. Tem gente que hoje chegou aí na cidade de Campos, em outra cidade do estado do Rio, foi surpreendido com multas, com uma indústria com multas de até R$10 mil, R$5 mil, R$1.500, R$2.000 de multas. Porque tem umas câmerazinhas no trânsito que multa. O cara tiver ali qualquer questão ali, falou o celular, atendeu, o cara que é Uber. Então tem gente aí que está com 2 mil de multa, 3 mil de multa. E na hora de emplacar o carro tem que pagar a multa. Exatamente. Aí ele tem que fazer a opção, ou paga a multa ou paga o IPVA. Então ele paga a multa. Aí a indústria da multa está tirando o dinheiro do IPVA. Vamos ao que diz aí o Carlos Macedo. Eu volto ainda ao tema do aumento da inadimplência sobre o IPVA. Desculpe. Eu volto ainda à questão do aumento da inadimplência do IPVA. Eu fiz uma pesquisa, tentei fazer uma pesquisa rápida aqui de quantos veículos foram emplacados em 2025 no estado do Rio de Janeiro. Não consegui esse resultado. 3 milhões só em 2025, no estado do Rio de Janeiro. Tá? Nós não estamos falando de toda a frota que circula no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos, o deputado Luiz Paulo nos trouxe aqui o número de 3 milhões. Essa inadimplência, aí vou voltar lá à questão da conta de padaria. É o que já foi falado aqui. A gente está entendendo do porquê disso. Por que a pessoa que tem o automóvel, seja CPF, seja CNPJ, está ficando inadimplente numa arrecadação importantíssima para o Estado e para municípios, como é o IPVA. Eu elenquei aqui algumas questões de pesquisas que precisam ser feitas, porque na iniciativa privada, todas as vezes que alguém pretende colocar uma franquia, um negócio em tal lugar, se tenta entender o seguinte, ali aceita, eu tenho público para isso, eu tenho consumidor para isso, eu tenho renda per capita para isso. Então, por que está aumentando a inadimplência dos proprietários de automóvel? Seria a concorrência, por exemplo, com a indústria da multa, que a gente sabe que existe? A gente tira o carro da garagem, é multado. Você pega uma rodovia, pega uma rua, onde você tem 3, 4 limitações de velocidade, você sai de um ponto que é 100, daqui a pouquinho você passa em 80 e você está a 100, você é multado. Então, o que está acontecendo?
Precisamos diminuir, se a gente entender que precisa diminuir o IPVA, já que tem flexibilidade, ou aumento do prazo de pagamento, como aqui já foi colocado, discutido e aprovado por essa casa. Olha, veja aí então o que ele chamou a atenção, é o Carlos Macedo. E essa questão, porque o governo parcelou o IPVA, você pode pagar em não sei quantas vezes, mas ainda assim a inadimplência aumentou 30%. É um aumento muito grande de inadimplência. Então isso aí reflete, muita dívida que o cara começa no início de ano e ainda agora entrou mais um fator para tirar a renda dos cofres do governo, que é a indústria da multa, que é a máfia das multas de trânsito, que é a verdadeira multa, que reboca carro, que leva carro, levou o carro, rebocou o carro com IPVA atrasado, o cara nunca mais pega o carro, nunca mais paga IPVA, acabou. Perde de um lado e ganha do outro. Perde de um lado, exatamente. Fica não, aquele aí ganha equilíbrio. propina. Ganha aí os governos vão sobreviver para o bolso, geralmente, dos governantes. É mais vantajoso, né? O bolso deles. Sim. Porque recebe propina, recebe grana, recebe bola. São boleiros. Mas para o consumidor e para o Estado tem evasão de divisas. O Estado perde dinheiro, endividados. Complicado.